Bom, gente, então, só para vocês saberem, como eu já falei, começamos a gravar e esse conteúdo vai ser disponibilizado no YouTube da Hipertema depois, para vocês saberem. Então, a gente está aqui em mais um encontro de diálogos sistêmicos. Esse é um espaço que eu, o Rubens, o Aurélio e a Cris decidimos abrir assim para ter com quem conversar sobre essa abordagem sistêmica, assim, né, para trazer esse tema sobre abordagem sistêmica com mais profundidade, e a gente sempre tem um enfoque também mais organizacional, e isso não é tão comum, assim, é difícil a gente encontrar esses espaços de diálogo, assim, aqui no Brasil, e às vezes a gente vê muita coisa equivocada sendo dita, então a gente falou assim, vamos abrir um espaço onde a gente pode só conversar, tirar as dúvidas e ver as diferentes abordagens de cada um, né? Porque existem diferentes abordagens usando metodologias sistêmicas, então também é um espaço de troca, assim, para a gente saber o que cada um está fazendo e o que está dando certo, enfim, é um espaço de conversa e de troca. Então, quem nunca esteve aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Vocês vão perceber que a gente se trata como lá em casa, assim, porque muitos de nós somos grandes amigos. O Ale começou sendo nosso... Não sei nem se você começou como amigo e depois virou aluno, ou se já virou primeiro aluno e depois virou... Não, misturado, porque foi pandemia, lembra? É verdade, né, Ale? Um pouquinho de pandemia deu no comecinho. Mas aluno amigo depois. Né? Aluno e amigo, assim. Então, o Ale hoje é o nosso convidado especial e ele vai falar um pouco com a gente sobre essa questão de desenvolvimento de lideranças, né? Sobre uma abordagem sistêmica para desenvolvimento de liderança. Que é uma das coisas que ele faz, né? Não é só isso que ele faz, mas é uma das coisas que ele faz. Ale, fica à vontade. Eu não sei também se a Aurélia e a Cris querem falar alguma coisa, mas fica super à vontade. Aí também só para falar que vou aproveitar um pouco no final desse encontro para falar um pouco do curso que a gente está dando, Ale. Fazer essa palhinha aí do curso, para quem tiver interesse em também saber sobre abordagem sistêmica, vai ficar esse registro. Só isso. Legal. Ale, então, conforme a gente tinha combinado, dá um background das coisas que você faz, de onde que você veio, para engatar na questão das constelações e depois dos processos sistêmicos que a gente desenvolveu juntos, né? Tá bom. Bom, primeiro de tudo, é uma grande honra estar aqui com vocês. Você sabe o carinho, né, que eu tenho por vocês. Pessoa querida aqui que está aqui também, né, que é amiga de muito tempo, né, a Val aqui que está com a gente. Você, né, Rubens, a Adri e o Aurélio, eu considero grandes amigos, pessoas assim que eu quero ter sempre do meu lado, né, sempre ter contato. Pessoa do bem, né, e que tem conhecimento vasto, assim, que eu sempre me espelho, sabe? Então, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, e a ideia acho que não era se preparar, né, assim, de material, nada disso. Não. Acho que a nossa praia não é essa, que é no Gogó mesmo, né? Mas eu, para quem não me conhece, sou Ale Carmona, eu tenho 47 anos, eu moro em Indaiatuba hoje, né, sou de São Paulo, mas moro aqui no interior, visto da pandemia, vim na pandemia para cá, né, fui para Valinhos, depois vim para Indaiatuba. Sou pai da Alice, de 6 anos, né, marido da Alessandra, e a minha vida, assim, eu tive duas fases, né, uma fase muito jovem ali, empresário, até meus 27 anos, depois eu fiz um processo de coaching, praticamente quando começou o coaching no Brasil, foi 2006, né, para 2007, e ali eu encontrei acredito, né, minha vocação, meu propósito, e aí eu comecei a me aprofundar, fiz diversas formações, no todo acho que 6 formações, tanto para um caminho executivo. Aliás, eu entrei mais para atender empresários, porque eu vinha daí de empresa familiar, né? Mas aí o mundo corporativo me encontrou, e aí eu fui buscar mentoria, naquela época já fui buscar uma mentoria para poder entender esse dialeto, né? É um outro dialeto, né? A família empresária, né? A empresa familiar e, né, multinacional, por exemplo, é outro dialeto, assim. Sim. E aí eu comecei a entender muito. Não é verdade? Sim. E aí eu comecei a atender muito, né, com coaching executivo, empresarial. Aí, naturalmente, algumas empresas me encontraram, na verdade, nos encontramos.
E aí eu comecei a atender também, né? Fazer uma consultoria com coaching, que naquela época não podia, né? Que ou você é coach ou você é consultor, né? Hoje é tudo junto e misturado. E aí eu comecei a olhar para a parte comportamental, comecei a estudar mais sobre isso. Aí já estudado PNL, já estudava há muito tempo Enneagrama também, né? Então, aí comecei a aprofundar um pouco mais em mapeamentos comportamentais, conheci o Apogeu, né? Que é uma ferramenta que eu uso até hoje, que é muito bacana. E aí comecei a trabalhar dentro de algumas empresas familiares e comecei a aprofundar nisso. Nisso, naturalmente, também entrando com treinamentos, né, com desenvolvimento. E aí, por volta, eu acho que em 2015, mais ou menos, 14, 15 ali, eu comecei a ter contato, né, com a constelação. Eu comecei a ver aqui, ver ali. Aí eu fiz uma formação, lembro que eu fiz uma pós em terapias holísticas, né? Né? E aí, mas eu não consegui ficar assim, não me senti... O que tinha, Ale? Dá uma contada aí, porque... Nossa, era bem maluco, assim, tinha muita coisa diferente, né? Mas eu gosto de tudo isso, mas eu não tinha, talvez, a conexão, mas tinha radiestesia radiônica, física quântica, tinha matéria de constelação que não deu tempo de eu pegar, né? E mais algumas outras matérias, assim. Mas eu lembro que do pêndulo, né, eu acho que eu enganava meu pêndulo, né, porque ele girava para onde eu queria, sabe? Então eu falei, não, isso aqui não funciona, comigo não dá certo, né? Mas eu saí e uma grande amiga, aliás, minha coach, né, que me atendeu lá atrás, ficou na formação, se formou, e foi fantástico a matéria de física quântica, sensacional, assim. E lá eu conheci uma pessoa que trabalhava com constelação, eu atendia na Academia do Palestrante, coaching, em São Paulo. E um dia eu tô lá atendendo, o Edmar, que era o dono, né? Ele falou assim, Ale, você tem como passar uma palestra? Que vai ter palestra à noite? Eu falei, claro, eu tinha tempo, né? Aí eu fui passar a palestra, era de constelação. E aí eu falei, bom, já que você, né, é uma profissional disso, eu posso te contar todas as minhas crenças, né? Ela falou, pode, né? Aí eu falei tudo que eu pensava, né? E ela foi discutindo, né, as crenças que eu tinha, o que eu acreditava, o que eu não acreditava, tal. E ali eu comecei a me apaixonar, assim, sabe? E aí eu comecei a participar de alguns workshops, comecei a entender, né, esse lado, né, da constelação organizacional, e já me fazia muito sentido, né, porque eu também ali por volta de 2014, 2015, eu fiz a formação pela Digo, né, a formação de líderes consultores, e também fiz a minha formação de coaching pela Digo não, né, pelo Ecosocial, que é a base antroposófica. Então, enxerga a empresa como organismo vivo. Então, a base antroposófica, ela tem esse olhar, né, para uma empresa. O curso é o mesmo, né, Ale? É praticamente o mesmo, só que assim, um é voltado para o coach e o outro é voltado para a consultoria, né? E quem sabe da história, né, a Digo foi a que fundou, né, o Ecosocial, né, a formação. Eu falei que quando eu fiz a minha formação... E o Germinar, né? E o Germinar, que aí é lado social da Digo, né? E aí eu falei, quando eu fiz a minha formação no Ecosocial, pelo coach, eu falei que minha consultoria ficou capenga, né? Eu falei que eu falava assim, agora a minha consultoria tem que ficar mais colorida, né? Eu acho que a antroposofia é bem colorida nesse sentido. E aí que eu fui buscar, né, essa formação, e aí lá na formação, né, com o Jair, eu esperei 2 anos para fazer a formação que eu queria fazer com o Jair. E aí o Jair que me indicou o Rubens, né? Falou, foi o Jair, então. Foi o Jair que te me indicou. Você sabe que ele vem vai fazer um encontro com a gente daqui 2 semanas. É mesmo? Olha que legal. Daqui 2 semanas não, na semana que vem já, né? Só que quinta-feira, eu acho. Ele parece o mestre dos magos, assim, né? Ele é o guru dos gurus. Ele é um guru. Não, ele é um guru. Ele é assim, de consultoria, é um cara brilhante. E aí, tanto que eu fui falar com ele, né? O que você acha de constelação? Ele falou, olha, tem muito aventureiro no mercado. Eu falei, mas e aí, né? Porque eles falam de mitologia, falam de uma série de coisas. Ele falou, olha, cara, eu acredito e é muito interessante. Se você tem esse viés, se você tem esse olhar, né, que você já fala que você tem um olhar sistêmico, vai. E aí eu indico o Rubens, que é um cara sério de mercado, assim. Aí eu liguei, né? A Adri me atendeu. E a gente começou a conversar, e aí eu falei, nossa, que atendimento, né? Porque ela não queria vender, né, a formação, ela queria entender por que eu estava ali. Aí depois você participou da reunião, Rubens,
praticamente foi uma aula ali, né? Eu falei, tô dentro. E aí, quando a gente foi começar, a pandemia aconteceu, né? Aí a gente acabou... Eu ganhei a maior formação do mundo, né? Porque a gente fez formação de constelação durante a pandemia toda, né? E aí depois a gente ganhou mais a formação, né, presencial. Então, assim, Exato. um lado bom, se a gente pode dizer isso, né? Que aí eu ganhei quase uma pós aí com vocês, né? É mesmo, né? Porque a gente fez... Puta, 3 anos, 2 anos e meio. Depois abriu para fazer presencial também, né? A gente se encontrava até porque era bom, né? A gente conversar com alguém, né? No isolamento. E a gente aprendia muito, né? A gente fazia os nossos encontros. Teve uma hora que a gente entrou em consenso do nosso grupo, né? Falou, vamos arriscar, né? Porque estava naquele momento de risco ainda de você ir. Lembra? A gente fez muita constelação com máscara, né? Tinha foto até, né? A gente tem foto de todos nós fazendo constelação de máscara, né? Então, assim, a minha vida, eu tenho esse caminho, né? Então, quando eu vou me apresentar, rapidamente eu falo, eu trabalho com treinamento, desenvolvimento e aconselhamento empresarial. Né? Porque eu fiz essa parte de coaching, depois eu entrei nesse campo da mentoria organicamente, né? Comecei a ser chamado de mentor e eu não me coloquei como mentor no mercado, começou a aparecer pessoas procurando mentoria comigo por indicação. Sim. E aí sim eu me posicionei como mentor, né? De carreira e negócios. E aí, recentemente, no começo do ano passado, eu fui convidado para fazer parte de um conselho. Daí eu falei, nossa, naturalmente, organicamente, né, aconteceu de eu virar conselheiro. Tem um fluxo, né, meio natural. É um fluxo natural. Aí eu fui buscar formação ano passado em conselho consultivo. Né? Então, eu entro nesses lugares, mas sempre quando eu entro, eu olho, assim, sempre a vida das pessoas e a vida organizacional. Eu sempre vi a empresa, a maior conexão que eu tive, né, com a antroposofia foi isso, né, entender que a empresa é um organismo vivo. E a sistêmica também entende isso, né, entende que é um organismo. Então, isso para mim sempre me chamou muita atenção, sempre eu tenho esse olhar, né. Fora isso também, quando eu me apresento, eu falo que eu sou golfista, né, eu adoro golfe, estou há 5 anos treinando bastante, né, participando de torneios, tudo, e não consegui ficar quieto, né, montei uma empresa com golfe e treinamento empresarial. Então, chama BGB, Brasil Golf Business, né? Quem estiver assistindo, é legal entrar. Nosso Instagram é BGB Nacional. Olha, depois eu deixo aqui também embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu deixo seus contatos. Legal. Porque é um caminho que utiliza o golfe como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Então, é um trabalho para empresas, de desenvolvimento de times, de lideranças. Eu trabalho muito com time de alta performance nas empresas que eu atendo hoje. Então, eu sou formado em segurança psicológica de times, que é a base, né, para você trabalhar um time de alta performance. E a constelação também, nesse olhar sistêmico, ele acaba se estendendo também para esse tipo de trabalho. Então, um pouquinho assim da... Legal. Bom, você já falou, então, como você chegou, né, nas constelações, né, no final, por indicação do Jair. Foi por indicação, mas, olha, antes do Jair indicar, eu acho que eu levei uns 2 clientes para constelar. Né? Então, assim, teve uma hora que eu já estava... primeiro, lá atrás, né, minhas crenças da constelação, teve uma vez que eu falei para minha esposa... Antes da gente, não com a gente. Antes de vocês. Antes de vocês eu levei uns 2 clientes. Mas deixa eu pedir um favor breve, desculpe interromper. Quando vocês falam Jair, é bom dar o sobrenome, porque senão eu fico pensando que é o Jairzinho da Copa de 70. Jair Moji. Obrigado. Então, e lá atrás, assim, não era possível, né? Tinha umas coisas que aconteciam na constelação que eu falava, não é possível isso aqui, né? E aí eu chegava em casa e falava pra minha esposa, não, isso deve ser mentira, não é possível, não sei o que. Ela falou, mas se você não acredita, por que você vai, né? Por que você leva os caras? Por que você vai todo final de semana? Você sempre tá indo, né? Eu falei, caramba, é boa pergunta, né? Então alguma coisa me chamava, sabe? Alguma coisa me chamava. E aí até que eu comecei quando eu entendi que tinha a empresarial, falei, nossa, isso é muito legal, porque sempre foi minha praia, né? A empresa. Aí eu achei mais legal ainda, sabe? Aí eu levei cliente, aí eu participei ativamente e tal, e aí a gente se conheceu, e aí sim eu comecei a entrar também no trabalho, né? Fazer o trabalho ou, às vezes, né, terceirizar. E você também levou cliente no curso, lembra?
Verdade, é verdade. É. Levei 2, né? Acho que 2 clientes, né? Se eu não me engano. Acho que sim. Eu não lembro. Eu lembro daquele menino grandão. Não, E, exatamente. E depois me indicou também, né, Rubens? Sim. Exatamente. A Valquíria... Por conta da indicação do Ale. Foi uma boa indicação, né, Val? Foi uma boa indicação. Foi ótima, indicação excelente. Esse caso, por exemplo, viu, Rubens? Esse caso do aluno que eu levei, eu terminei todo o processo de sucessão deles, né? Porque eu trabalho muito a sucessão de empresa familiar, né? Então ele se tornou o presidente da empresa, tá? É mesmo? Que legal. Ele se tornou presidente. Lembra como a gente trabalhou e depois eu consegui fazer uma constelação para ele. Eu mesmo fiz uma constelação. Com o meu grupo lá, do meu grupo que você conhece, eu consegui fazer uma constelação bem legal empresarial com ele, sabe? E apareceu muita coisa do caminho que a gente precisava percorrer. Muito legal mesmo. Né? Eu acho que tem algumas pessoas aqui que não conhecem constelação organizacional, não conhecem tanto da abordagem sistêmica, que estão chegando justamente para conhecer um pouco mais o que é isso e como pode ser aplicado e como é que isso ajuda no trabalho com as organizações. Então, acho que se a gente enviesasse a conversa um pouco para esse lado sobre o que é essa abordagem, como você aplica isso, Ale? O que você faz? Em que momentos isso acontece, que você vê que é necessário, né? Como é que, depois de você ter passado pelo treinamento, ter tido as experiências iniciais, como é que isso entrou na sua bagagem de ferramentas e como isso acaba orientando os seus clientes, né? Tá. Quando, assim, levando para um caminho mais didático, eu falo assim que, assim como eu falo que é um organismo vivo, porque é uma pessoa, né? A empresa é uma pessoa. Então, a gente tem a pessoa física, né? E a pessoa jurídica, é uma pessoa, né? A palavra é pessoa. A gente tem CPF, a gente tem CNPJ, né? A gente tem órgãos, né? E uma empresa tem departamentos. Sim. Tá? Você tem uma alma, a empresa tem a cultura, né? Então, não é? Então, a gente tem uma série de fatores assim que mostram, poxa, isso aqui é um organismo vivo. Dentro da empresa, se a gente olhar os processos, até a antroposofia também, né? A gente fala disso, né? Os reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal e o reino de identidade. Na empresa, a gente também tem, né? Que é a parte física, né? Que é essa parte material. A gente tem essa parte do processo, que é esse reino vegetal, né? Que é o que circula. A gente tem o reino animal, que é essa troca, né, que é essa relação humana, e a gente tem o nível de identidade. É a mesma coisa, né? É uma coisa conecta com a outra. Sim, a gente usa muito essa pirâmide, né? A pirâmide exatamente, né? É fantástico isso, porque você fala, poxa, é um depara mesmo, né? É a imagem e semelhança do ser humano. Então, ou seja, né, os padrões ocultos, né, as interconexões que acontecem, aquela memória que fica, aquele padrão, tá lá dentro também. Então, o passado tem uma interferência muito grande no presente. E às vezes a gente deixa de olhar para isso. Então, vai lá, entra um consultor e ele vai entrar no mesmo sistema que já, sei lá, 5 consultores entraram e não deu certo. Sim. Então, aquele olhar... Ele é tragado pelo sistema e fica emaranhado com ele. E muitas vezes expurgado, né? Sim. Então, ele é tragado e expurgado, muitas vezes. E aí sai meio tonto, às vezes, fala, caramba, o que aconteceu aqui, né? Mas, de novo, você não olhou, você não teve aquele olhar, o que está acontecendo aqui que não está sendo dito, né? Qual foi a história que aconteceu aqui atrás? A história está comandando, né? Tem um processo ali rolando. Então, quando vai fazer uma constelação, eu uso o DDSO, que eu não sei se no curso vocês estão entregando essa ferramenta ainda, que é sensacional, o DDSO. Aliás, eu devo ter DDSO, devo ter uns 40, sabe, aberto. Assim, Então, eu uso muito para mapeamento. O DDSO é uma ferramenta, né, desenvolvida pela Hipertema de você fazer uma constelação à distância, como se fosse não é bonequinho, né? É símbolos, né? É uma substituição dos bonecos através de símbolos. De símbolos. Aí o símbolo é como se fosse uma gotinha, né? A pontinha mostra para onde está olhando. Então, às vezes eu falo assim, posiciona aqui a empresa, escolhe uma cor, né? Porque também tem as cores. E posiciona no campo. E a gente escolhe, inclusive, o campo, se é um campo mais quadrado, redondo, triangular, tal, que também tem um significado. Então, a pessoa coloca, eu falo assim, aí eu escolho, né, ajudo a escolher os elementos que a gente quer ver, né, porque a constelação é justamente, primeiro, entender o problema.
Uhum. No meu ponto de vista, talvez uma parte mais importante da constelação é entender o problema, porque Sim. se não entender o problema, você vai resolver tudo errado, né? Sim, sim. E você olhar de uma forma muito pura ali, de uma forma não tendenciosa, e sim, o que está aparecendo ali? O que eu quero colocar no sistema para ver? Uhum. Então, e aí, muitas vezes eu entro num acordo com o meu cliente, muitas vezes eu mesmo escolho. Né? Uhum. Então, assim, falo, vamos olhar para o dinheiro, para a empresa, para a equipe. Então, a gente escolhe um elemento para ser, né, a empresa. Participar do processo, né? Se for nos elementos, né, online, é que a pessoa vai escolher, vai posicionar no campo ali, e talvez pela primeira vez ela vai enxergar sistemicamente como é que ela está vendo o sistema. Uhum. Isso eu falo que nenhum outro meio de intervenção tem. Não tem. Não tem nenhuma representação gráfica e nenhum outro, né? Tem mentoria que é sensacional, consultoria que é sensacional, mas isso é um ponto assim, muito importante da pessoa olhar o sistema, sabe? Como que ela está vendo o sistema. Uhum. Né? E aí a gente vai trabalhar e reorganizar isso para que ele tenha fluxo melhor. Ele vai ter um fluxo melhor. E isso muda, né? A visão da pessoa muda dentro dela, muda o mundo. Sim. Uhum. Então muda dentro, muda fora. Aquela questão do fenômeno da constelação é muito legal, mas né? Isso é uma parte do processo, né? Exato. Eu sempre falo que a gente se encanta com o fenômeno, mas não olha para o processo, né? Não olha para o que precisa ser feito. Exatamente. Então, e o fenômeno, ele ajuda muito. Muitas vezes ele é revelador e transformador, mas se a pessoa não age, né? Ela não acontece nada. Exatamente. E eu lembro de duas coisas assim, muito fortes, né? Primeiro que a Adri sempre falava assim, né? A constelação está a serviço de uma ação, né? Então sempre eu levo isso, viu, Adri? Então eu sempre guardei isso porque isso sempre fez muito sentido para mim, né? A constelação tem que levar para algum lugar e meu caminho é da resolução, é de encaminhar. E uma coisa do Rubens que eu sempre levo é uma questão que ele falava assim de eu não faço nada para dar certo, né? Então eu também sempre entro assim, sempre eu penso no Rubens assim quando eu entro, porque eu só quero ver o que acontece, não quero que dê certo, assim, tipo, senão eu vou manipular, né? Não tem intenção de dar certo. Não tem intenção de dar certo. Se dá certo, legal, né? Se ficar melhor no final, bacana. Mas se você entra dessa forma, você consegue enxergar muito mais. Né? Por isso que eu também trabalho, né? Resolvi seguir essa linha de a não ser que a gente esteja escolhendo ali, né, trabalhando com o DDSO, que é a ferramenta online, a gente já sabe qual elemento que é, e a gente faz uma interação diferente. Mas quando a gente está com pessoas representando, né, ali num grupo, eu também fico muito tempo sem saber quem é quem ali, né? Eu sei que tem aqueles elementos no grupo, mas depois eu vou querer saber. Inclusive, acho que a Val participou, se eu não me engano, né, Val? De né, comigo. Participei, sim, com alguns empresários e você, Ale. É verdade, então. E aí eu fiquei assim, nesse aí que eu lembro que a Val estava, nós fizemos 3 processos, né? Que também foi uma coisa muito legal que eu aprendi com vocês, né? Nós fizemos uma constelação mesmo para ver a empresa e a gente tinha uma estratégia para ver se a gente faria um reposicionamento da empresa no mercado. Foi muito legal, né? Esse que a Val participou. E tinha uma questão de agregar uma nova empresa, sabe? E é impressionante, porque só a gente sabia, eu e o dono sabia, só nós. E aí um elemento, uma pessoa que estava lá, que inclusive era o financeiro, era o dinheiro, ela representava o dinheiro e não sabia que era o dinheiro. Ela estava toda torta, assim, sabe? Ela ficou meio... Até o marido dela achou estranho, porque ela nunca tinha feito, e ela ficou toda estranha, assim, como é a questão financeira da empresa hoje, sabe? E o que estava, principalmente. E ela apontava para a pessoa que estava sentada, assim. E a gente tinha 2 pessoas e a gente estava falando de um novo CNPJ e de um novo mercado, sabe? E aí, justamente, ela escolheu, né, uma pessoa, a gente falou, então, tá bom, então, esse novo mercado, esse novo mercado. Só que o novo mercado podia entrar no mesmo CNPJ na estratégia, né? E aí a gente tinha mais um ponto que a gente falou, a gente pode colocar esse CNPJ como que a empresa vê esse novo CNPJ, ou seja, um novo negócio mesmo para o grupo, e não acoplar
essa empresa dentro. Não embutir na empresa. O novo negócio entrou e apontou, falou, falta ele aqui comigo. Uhum. Né? E você testou a possibilidade de ser fora e ser dentro ou não? Ser fora ou ser dentro? Ser dentro do CNPJ ou o novo CNPJ? Isso, foi justamente isso. E aí foi apontado, porque no nosso desenho era só trazer um novo negócio para dentro, mas não, aí trouxe o novo CNPJ. E aí, ou seja, né, são dois negócios diferentes, mas que precisa mesmo desse negócio. Né? E já estava incubando na empresa, de uma certa forma. Então foi muito legal, depois a gente fez um tetralema, né? E depois a gente tinha uma decisão de um desligamento de uma pessoa de muitos e muitos anos na empresa, e a gente também trabalhou. Então, sabe aquele dia foi uma manhã inteira, assim, das 8 até meio-dia e meia, 1 hora, extremamente esclarecedoras, sabe? Então, quando a gente entra nesse caminho organizacional, eu falo que tem um estado criativo também, né? De você, o que você quer ver, como que você quer ver, porque a partir do momento que você entende os elementos que você quer colocar, fica muito, e trabalha um campo, deixa o campo muito bem trabalhado, eu vejo que é muito assertivo, é uma ferramenta muito assertiva, sabe? Val, quer perguntar? Não, na verdade, eu só queria contribuir com essa fala do Alê, dessa oportunidade que a gente fez, essa constelação, que existiam pessoas ali que também não conheciam o processo, né? Acho que praticamente todos não conheciam, né? Eu não conhecia você, e ainda assim, era a primeira vez que eu estava participando do contexto empresarial, né? E o que foi bacana foi eles perceberem o resultado do processo. Isso foi sensacional. Assim, a percepção que eles ficaram no final foi, assim, brilhante de ver como eles ficaram espantados, de ver como deu resultado. Então, eu acho que isso é legal colocar, porque, que nem o Ale fala, e a gente também fala quando não tem muito conhecimento, entra numa constelação, acho que aquilo ali não é verdade, né? Porque, gente, que é isso? E no final das contas, a gente saiu desse processo de uma manhã inteira, de 3, 4 constelações que a gente fez no mesmo momento, na sequência, eu quero dizer, né? As pessoas saíram encantadas, assim, porque deu muito resultado, com o depoimento do empresário que estava constelando, né? Então, era só isso que eu queria complementar ali. Legal, Val, obrigado. E foi legal, né, Val? Porque ali, por exemplo, aconteceu uma coisa nesse lugar de desligamento, é um processo bem delicado, assim, e deu uma negativa, né? O próprio sistema apontou que não era o momento. E aí o dono da empresa falou assim para mim, quando a gente foi almoçar, ele falou, eu gostei de tudo, menos daquilo, porque ele queria, né, fazer o desligamento. E hoje essa pessoa é uma pessoa-chave na empresa, né? Nesse momento, né? Então, ou seja, de fato ali, não é o que você quer ouvir, né? Sim, né, o que está acontecendo ali. O que precisa emergir a partir daquele olhar, né? Nessa constelação foi muito legal uma coisa, porque assim, de fato, a gente começou a ter muito corte na empresa, para você ter uma ideia, a gente cortou só de folha ali quase 200 mil reais, então muita coisa, né? Precisou, foi necessário. Então, com muita dignidade e respeito, mas foi feito. E aí, então, quer dizer, enxugou, e quando você enxuga uma empresa, fica muito mais pesado ali, né? Fica né? E aí uma pessoa estava representando a equipe como um todo. E é uma pessoa que nunca tinha constelado, e aí ela me chamou no meio da constelação, ela ficou entre a empresa e o dinheiro, né, e o financeiro, vamos pensar assim. E aí ela falou assim, eu posso falar? Né? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu não suo. Você lembra, Val? Ela falou, eu não suo. Eu tive que tirar, meu pé tá molhado, o chão ficou molhado. Lembro, assim. Sim, lembro. Aí ela falou assim, eu falei, mas você quer fazer algum movimento? Esse é teu lugar? Ela falou, eu quero continuar aqui. Mas eu me sinto espremida. Eu falei, mas esse é o seu lugar? Essa é a posição que você quer ficar? Ela, sim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque ali, e a gente estava num prédio, e aí no prédio tinha uma cortina que tinha uma luz embaixo, assim, sabe? Um espaço, uma fenda, assim. Ela falou, não sei, me interessa tanto olhar o que tem do outro lado.
Só passagem, né? O mercado, né? O mercado, assim, querendo ver o que está fora no mercado, porque, assim, inclusive, a gente estava lidando com um problema de retenção de talentos, sabe? Né? Porque logo que como a gente estava trabalhando sucessão também, o vínculo está sendo quebrado, né? Quando você trabalha a sucessão, automaticamente, muita gente está ligado com os família, e não com a empresa, que é outro ponto da constelação. Né? O vínculo está onde, né? Tá com o dono ou está na empresa? E como eu sabia que o vínculo estava no dono, eu falei, quando a gente mudar a chave, muita gente vai embora. Né? E naturalmente foi o que aconteceu, né? Naturalmente, assim. O Ale, vocês fizeram os cortes e isso que você falou que ficou pesado, né? Claro, todo o corte. Porque assim, tem um professor nosso que fala que grandes demissões, né? Programas de demissão, de corte de pessoas, geram um trauma organizacional, criam um trauma organizacional. Você consegue perceber isso nesse processo ou ainda não é o caso? Limpa um trauma ou cria um trauma? Não, cria um trauma. Cria? Depende de como ele é feito, claro. Eu falaria o seguinte, não, nesse caso não criou um trauma, não. Pelo contrário, porque o filho entra para assumir um lugar que os pais, de uma certa forma, não olharam para aquele ponto. Então, era necessário ele fazer isso. Então, sabe aquela coisa do enfrentamento? E fazer com respeito mesmo, com dignidade e respeito à coisa, porque precisa ser feito, senão tudo morre. Né? Então, não criou. Na verdade, criou uma nova cultura. Uma cultura voltada para resultado. Porque era uma cultura, né? Agora é uma cultura de resultados e pessoas e resultados. Acho que talvez resultado e pessoas. E se a gente fosse escolher 2 pontos, antes era uma cultura voltada para pessoas e pessoas, sabe? Resultado não se falava de resultado. Não tinha nada voltado para resultado, nem metas, nem objetivos, nenhuma aferição ali de resultado mesmo, né? Então, hoje não. Hoje, assim, para a gente sobreviver, a gente vai ter que olhar para resultado. E olhando, não tem como manter esse mesmo quadro. Então, a gente vai ter que fazer umas escolhas e não vai ser fácil. E vamos fazer da melhor forma possível, honrando todas as pessoas, porque muitas pessoas eram de muito tempo de casa, mas estava nítido. Inclusive, até uma consultoria ajudou para a gente ver se não estava fazendo alguma coisa errada, assim, sabe? Então, não vejo que criou um trauma, não. Tá? Talvez resolveu para a empresa, de fato, sobreviver. Tá. Legal. Então, dentro do que a gente tinha combinado, acho que você já deu um panorama de tudo, né? E me diz, para a gente evoluir um pouquinho, como é que você está usando nessa nova fase, né? Que você está falando de mentoria e como conselheiro, como é que isso está sendo... Porque você não vai fazer uma constelação, mas tem coisas que acontecem que você pode esclarecer através do seu olhar, né? Então, tem uma coisa que a gente precisa conversar, né? Nós aqui, né? Que é muito legal o que está acontecendo, assim, aconteceu o ano passado, eu validei isso ano passado, e que tem outra coisa que eu sempre lembro, né, de vocês, separar aquilo que está misturado e misturar aquilo que está separado, né, muitas vezes, né? E eu misturei 2 coisas que estavam separadas que combinam muito, que é o conselho e a constelação, né? Então, se você entrar no domínio conselho sistêmico, ele é meu já, tá? Então, eu criei, né, o conselho sistêmico. Não tem no mundo isso, né? Eu pesquisei já, não tem. E qual que é a ideia? É você utilizar o conselho com a base sistêmica, ou seja, você faz uma constelação, só que quem participa da constelação são conselheiros e empresários, né? Então, a gente termina a constelação e aí a gente abre, porque muitas vezes a gente não abre a questão inicial para gerar não gerar essa tendência, não sejam tendenciosas, vamos pensar assim, né? E aí depois, quando a gente fecha a constelação, as pessoas têm um momento de perguntas, um momento de colocar o que faria no lugar, porque às vezes falta isso dentro de algumas constelações que eu vejo. A pessoa sai e depois fala, mas o que eu faço, né?
Então, se aquele grupo de pessoas são pessoas muito bem escolhidas, pessoas do teu meio, são conselheiros ou empresas, ou as pessoas que vivem, né, tem uma empresa, porque eu falo, que se você vai trabalhar como num conselho, você tem que entender como que é sentar nessa cadeira, sabe? O que é ter uma empresa, o que é ter essa responsabilidade. E aí até meu slogan, né, é a arte de revelar soluções, né? Então, assim, eu fiz já 4 edições, né, e foi sensacional as 4, assim, sabe? O nível de pertencimento que gera a todos, né, a forma que aquela pessoa que coloca o problema dela e é considerado como sente que aquele campo é seguro, porque eu trabalho muito, né, essa questão do campo seguro antes de iniciar. E você prepara o terreno. Muito campo. E aí isso ajuda demais da conta, porque aí sim, tudo que a pessoa falar é aquele conselho que é genuíno mesmo. Fala, olha, eu acredito que você poderia fazer isso. E aí tem coisas que eu vejo que às vezes o sistema está apontando para outro lugar, eu só vou facilitando. Falar, o sistema apontou para cá, legal que você está falando para cá, mas quem vai tomar a decisão mesmo e quem vai ver isso é quem ficou com o problema, né? Mas sai muito mais abastecido. Então, acho que isso é um trabalho muito legal para o mercado hoje, que não tem um conselho, que tem um baita de um problema ali, que ele é complexo, né? Então, acho que é uma novidade aí que eu venho muito legal. Mais nesse ano. Faz parte um pouco de uma ideia que eu tinha que era de juntar um grupo, lembra? Que eu chamei de Transvisão. Não lembro. Uma história comprida, mas era uma coisa parecida que juntava. Parecido? Parecido nesse sentido, não era nessa ideia de conselho, mas sim um trabalho sistêmico para pessoas de várias áreas diferentes. Isso. O Aurélio acho que queria perguntar. Levantou a mão faz tempo aí, Aurélio. O Alê, assim, tu é um cara que eu admiro muito por muitas coisas, mas especialmente pela tua capacidade de operar parcerias muito bem, tanto no perfil, no aspecto técnico quanto no aspecto relacional. Assim, é muito bom ser teu parceiro. E a minha pergunta é nesse sentido, tá? Tu tem muitos clientes que tu indica para os parceiros e depois continua acompanhando esses clientes, né? E alguns desses clientes, assim, tu domina a constelação, mas propositalmente, e eu queria que tu fizesse a explicação técnica disso, tá? Tu propositalmente passa esses clientes que tu está acompanhando, que tu está atendendo, para o Rubão, para a Adri, ou até mesmo para o nosso laboratório, que a gente já fez isso também, né? Juntando pensamento sistêmico. Eu queria que tu explicasse um pouquinho assim, quando tu faz isso, por que tu faz isso do ponto de vista técnico, não assim eu não quero polir o nosso ego aqui, né? Saber por que tu passa para nós o trabalho, não é isso. Assim, quando tecnicamente tu faz essa passagem, assim, né? Uma vez que tu domina, que tu faz constelação. Eu acredito que 2 coisas, talvez, assim. A primeira, que é uma bem clara mesmo para mim, é às vezes quando não dá mesmo para misturar papel, né? Eu tô num papel. Uma vez eu fui, né, num trabalho específico, assim, e aí eu vi assim, se eu entrar nesse lugar aqui, eu vou me misturar, então eu não posso sair desse lugar que eu tô, sabe? A pessoa sente até sistemicamente a tua falta naquele lugar, né? Porque, caramba, quantos chapéus que esse cara coloca. Então, acho que tem esse lugar que a gente tem que sempre monitorar dos nossos papéis. Tem lugar que, ok, funciona, você pode fazer, dá para fazer, e às vezes tem que ser você mesmo, né? Tem que ser você. Da confiança, né? É o da confiança, porque tem trabalhos que eu faço hoje que se eu colocar alguém diferente junto, eu vou voltar vários passos, né? Porque o campo está muito, muito, muito construído, mas é uma coisa assim de muita confiança. Então, acho que minha vida é pautada nisso, sabe? Nesse espaço de confiança, nesse lugar que eu me coloco como meu propósito mesmo, que é apoiar as empresas, as pessoas, né? E para proporcionar isso, né? Para que alcancem, né, esse estado de felicidade, de realização. Outra coisa, de fato, pela expertise, né? Assim, eu até a gente brincou uma vez da ordem, né? As ordens, né? As ordens da idade, as ordens, né? Quem é maior, né? Vocês são muito maiores que eu, mas muito maiores que eu. Então, assim, se eu sentir que é uma coisa de um nível de complexidade que eu não alcanço,
né? Aí eu tenho esses dois fatores, né? Então, assim, tá, eu posso sair do meu papel, ok, então, mas eu tenho competência total para fazer o melhor possível? Não, então são vocês. Né? Eu vou trazer e vou ficar no meu lugar, que vai ficar até confortável para mim, né? Porque eu falo aqui, eu consigo atuar como mais especialista, que é essa área minha de desenvolvimento de pessoas e empresas. No que a gente já fez juntos, né? Que é o pensar, o sentir e o agir, né? Eu fico mais no agir, né? O Aurélio mais no pensar, e o Rubens e a Adri no sentir ali, que a constelação fica nesse lugar mais abstrato, né? Mais subjetivo, vamos chamar assim, né? O Aurélio, de um lado, bem objetivo, né? Desse mapeamento, nessa parte. E o meu, eu tenho uma facilidade para geração, né? De movimentar uma empresa, movimentar uma pessoa. Eu posso falar isso sem me sentir arrogante, porque eu sei que é esse o meu lugar, sabe? Falar, pô, aqui eu consigo movimentar essa pessoa, eu consigo ir do ladinho dela e falar, meu, vamos para cá, é aqui, ó, aqui, falta isso, falta... E a pessoa vê que é genuíno, então, assim, aí, quando você se sente apoiado e é uma coisa muito verdadeira, ela vai. Que a pessoa vai, sabe? Esse negócio do apoio, né, de se sentir... parece que quando a gente está nesse lugar, as pessoas têm realizações melhores, né? Tem essa sensação essa sensação que a gente teve na semana passada, que do aproveitamento daquilo que está sendo trabalhado, né? Exatamente. Tem um cliente que a gente trabalhou semana passada, que a gente trabalhou várias vezes já com ele. A gente, toda vez que a gente sai do trabalho com ele, sabe, sai com essa sensação de que ele aproveitou o máximo que podia aproveitar, sabe? E abastece, né? Acho que eu falo, fortalece o propósito, nutre a alma, né? É uma coisa muito legal. E outra, talvez um terceiro ponto aí, Aurélio, é que é mais gostoso, né? Trabalhar junto, né? Assim, é mais bacana, né? Também. Inclusive, tem um cliente meu, um parceiro que participou lá do BGB, né? Do Golf com a gente. E ele vai entrar até como membro lá da comunidade, tudo, e ele quer constelar a empresa, uma empresa grande de consultoria, e eu estou só vendo quando ele quer para conectar, aí para a gente fazer um trabalho. Que é bem... O caso dele é um caso bem específico e grande, assim, então já é um caso especificamente que eu pensei, sabe? Legal. O conselho sistêmico também, eu acho que é um lugar bem legal para trabalhar juntos, porque é uma criação legal essa, sabe? De verdade, assim. Eu acho que você trouxe isso que você está fazendo é um jeito muito mais, hoje, vamos dizer, mais comercial. Sim. Do que o que estava... Eu estou sempre nesse lugar meio filosófico dessas coisas, Sim. entendeu? Sim. Com os nomes meio atravessados. Não, gostei do que você falou, porque tem tudo a ver com o que eu imaginava. É legal. Mas com uma cara de ser comercial vendedor. mesmo, é verdade, porque assim... e outra, quando eu criei o nome, não é constelação sistêmica ou uma sigla, né, ou com conselho, né, seria constelação sistêmica com conselho, mas sim conselho sistêmico, ou seja, é um conselho que usa a sistêmica como ferramenta. Para explicar é fácil, né? Para explicar é fácil. A gente faz um conselho consultivo, onde você vai resolver um problema da tua empresa, e a gente usa como ferramenta principal a constelação. A gente vai... vendável, né? Sim. Muito legal. Muito boa ideia. Legal, parabéns. Eu queria ver, né, se as pessoas que estão aqui têm alguma pergunta também para ler. Gente, é para participar, a gente fica conversar. Aqui conversando, mas Virgínia está aí com o nome de Vitor, só agora que eu te vi, você está aí disfarçada, menina. Carol também, sei lá, se vocês tiverem alguma pergunta para o Ale ou para a gente também, a gente está aqui para isso, para trocar um pouco também sobre essas abordagens, assim. Estou disfarçada, né? Prazer revê-los, muito tempo, né? Muito antes da pandemia, muitos anos atrás, né? Que bom estar aqui com vocês, conectar um pouco mais com essa temática. Eu estou dentro de empresas, então, para mim, é sempre muito interessante ver o olhar sistêmico dentro das empresas, e também sou consteladora, então aí acaba que é a dupla visão, né? Não tenho nenhuma pergunta por hora, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho, enfim.
Tá tudo ótimo. Prazer, viu? Prazer conhecê-lo. Uhum. Eu vou... Mais alguém tem? Eu não sei se alguém mais tem alguma coisa a perguntar. Tem gente que eu não conheço tanto, e talvez algumas pessoas que não estejam assim tão por dentro do assunto. Eu acho que pode, na verdade, né, Ale, podia perguntar coisas bem básicas, bem... né, não tem... A gente... Por exemplo, os professores estão na sala, então se eu não souber, tá tudo certo. Tem coisa que eu vou falar, eu passo. Mas tem uma coisa que eu acho que é legal, porque assim, né, quando a gente vai gravar um podcast ou qualquer coisa, né, sempre tem aquela coisa, vai gravar, do que a gente vai falar, né? E aqui a gente não combinou nada, né? A gente só falou assim, o tema vai ser liderança. No fundo, quando eu falou liderança, eu fiquei pensando, tudo bem, eu trabalho bastante liderança, mas você vê que a gente acabou falando de empresas, né? Porque é o lugar que eu tô, né? Que eu navego. Mas eu fiquei pensando, falei, já que vai falar de liderança, vamos fazer alguma pergunta de liderança, né? Então, como que eu trabalho a liderança, a constelação sistêmica com a liderança, ou a sistêmica com a liderança? E eu fiquei pensando no carro vindo, sabe? Falei, poxa, acho que a primeira coisa que eu trabalho mesmo é o olhar sistêmico. Sabe? É o olhar sistêmico. Então, eu acredito, assim, claro, né? Sempre está aqui atrás ali os princípios, né? A questão do pertencimento, da ordem, do dar e receber, né? Então, assim, como está tudo ali, né? Dentro das perguntas, mas o olhar é um outro olhar, não é? Quando você conhece esse lugar da sistêmica, o teu olhar muda. Você fica mais interessado, talvez até no não dito. Você vê, eu tenho sempre um olhar para a pessoa, que o líder que está passando por um problema, do que ele está carregando e do que está carregada a empresa, sabe? O que está ali, que já é sistêmico dali, e o que ele está trazendo de fora também. E é isso que dá uma loucura, né? Então, com perguntas que você vai fazendo e que a pessoa, ela começa a se dar conta, muitos líderes que eu atendo começam a se dar conta que não sabe nada da história da empresa, não sabe das desonras que teve no passado, dos problemas que eles estão pegando e nem estão sabendo que eles estão pegando, né, os problemas da família, principalmente com a empresa familiar, tantos problemas que ele está lá emaranhado. Né? E ele não é da família e está lá substituindo alguém, eventualmente, né? Substituindo alguém. Eu atendi uma empresa, eu fui fazer parte de um comitê, eu entrei no comitê da empresa, posso participar? Pode. Eu entrei no comitê, tudo irmão. Tinha filho, sim, que era o sucessor, mas tudo irmão, assim, tudo irmão. Não é tudo irmão que eu tô brincando, tá, gente? Era tudo líder, contratado. Sim, mas eram irmãos. A dinâmica familiar era todos irmãos. Dava até para ver quem era o mais velho, mais novo, tava tudo certinho, assim, como eles tratavam. A família tratava tudo como filho. Sim. Então, quando eu trouxe isso, a gente, vamos falar disso aqui? Nossa, é um choque, mas depois que aceita que dói menos, né? E aí a coisa muda. Porque você fala, cara, as pessoas olham e falam, poxa, é mesmo, né? É mesmo. Muito legal. É assim que eu gostaria, eu já ouvi assim, é assim que eu gostaria que meu pai me tratasse, sabe? Sei. E aí o pai, né, o dono da empresa justamente trata daquela forma. Assim. Cria esse... Quer dizer, a pessoa entra lá buscando isso e o cara dá isso, né? Exatamente. E aí você vai ver que parece não, né? Se encontram mesmo as necessidades. Sim. Né? Total. Luca, por favor. Obrigado, Rubens. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz no ano passado um curso de constelação mais focado na parte familiar, né? A gente vê quanto isso tem de influência, né, no ser humano. E, obviamente, as pessoas tragam isso para dentro de uma empresa, mesmo se a empresa não é familiar, né? Como se a empresa é maior. Como fica isso? Porque, obviamente, tem uma mistura dessas coisas. Você chega lá como pessoa, né? Você não consegue, agora é só trabalho. Como fica essa dinâmica de o sistema da família versus o sistema da empresa? E como está essa interação? O que fica mais forte na empresa? Não sei pode responder, Dri, pode. É muito legal a gente ver. Eu estava conversando um pouco mais cedo sobre isso com a Carol também, que a gente teve uma conversa hoje. Dentro das empresas, Luca, existe uma sobreposição de sistemas, né? Existe a sobreposição do sistema empresarial, do sistema organizacional e dos sistemas familiares de todas as pessoas que compõem aquela organização.
Então, é muito importante, quando a gente dá esse enfoque organizacional, a gente está olhando para o sistema organizacional. Então, a gente precisa saber separar o que é do sistema familiar e o que é do sistema organizacional. Na nossa abordagem, muitas vezes, a gente não pode tratar de questões familiares dentro de uma abordagem organizacional tradicional, assim, porque Sim. a gente nem pode expor as pessoas nesse lugar, né? Muitas vezes a gente trabalha com equipes, por exemplo, e as pessoas estão ali participando desse trabalho porque foram mandadas, né? Elas estão ali porque o chefe mandou, então ela não procurou esse trabalho pessoal. Então a gente não lida com isso. Outras vezes, quando é um líder que procurou e que está tudo muito misturado, a gente sim trabalha com o sistema familiar e com o sistema organizacional, porque as duas coisas estão muito interconectadas. Mas o que você diz é o seguinte, eu acho que quanto menor a empresa, mais influência o sistema familiar tem dentro dessa empresa. Porque a força do fundador, todas essas coisas ainda estão muito operantes ali dentro. A força familiar tem muita força dentro de uma empresa pequena, que são as empresas familiares. Quando você vai para uma empresa multinacional, por exemplo, isso está muito mais diluído, percebe? Então, essa força do sistema familiar, ela se perde no meio do sistema organizacional, ela não tem tanto impacto dentro do sistema organizacional. Então, acho que isso varia um pouco pelo tamanho da organização, né? Mas uma coisa que a gente sempre tem muito cuidado de falar é o seguinte, que muitas vezes as pessoas que vêm dessa área familiar têm a tendência de olhar por esse viés familiar, então procurar as questões familiares que acontecem dentro das empresas. E isso é um risco, digamos assim, porque muitas vezes você vê... Você vai achar. Você vai achar, porque assim, eu falo, gente, cada vida checou as caixinhas lá de pai e mãe, de relacionamento com pai e mãe, assim, não está mais aqui encarnado. Eu acho que quem deu check nessas caixinhas já está em outro nível. Todo mundo tem questão familiar. Então, se a gente for olhar pelo viés familiar, vai encontrar. E aí, às vezes, a gente trata o viés familiar, por exemplo, sei lá, numa relação entre chefe e empregado. Aí você fala assim, é uma chefia tóxica, eu não quero mais estar aqui, então tá ok. Trata isso no nível pessoal, o empregado entende que não precisa mais estar lá, vai embora. Ele sai da empresa. Mas a relação, o chefe tóxico continua lá, ou então substitui o chefe e entra outro igual, porque a estrutura organizacional não mudou. E ela provoca esse tipo de relação. Então, a gente lida com a estrutura da organização. O nosso cliente é a organização. Acabei me misturando um pouco, né? Assim, eu falei... Não, mas... mas faz parte. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sinto, eu vejo na empresa, temos algumas... na família temos algumas empresas, aí você vê também que as pessoas tragam suas necessidades pessoais para a empresa e descontam no chefe, porque a empresa não faz isso, o chefe não me respeita e tal. Às vezes não é tanto assim, né? Mas como existe dentro dessa abordagem também um trabalho de deixar claro para o funcionário, às vezes, falei, querido, desculpa-me muito, mas tem umas coisas que são suas, né? Vamos trabalhar isso, podemos trabalhar, mas isso não faz parte da empresa, porque às vezes... Tem uma coisa que chama terapia, né? Tem que falar para a pessoa. Sim, tem terapia, tipo, o chefe virou pai, assim, tipo, né, ele tem que fazer tudo para você, afinal, né, obviamente, claro, existe esse papel de liderança adequada, mas existe esse lado, eu falei, gente, peraí, isso não é comigo, né, é do outro, e às vezes isso se mistura, né. É isso que o Ale estava falando, a gente junta o que precisa ser juntado e separa o que precisa ser separado. Percebe? Se isso ficar claro para as pessoas, já é... Nossa, já é... Só de colocar isso no radar já ajuda muito, né? Se você sabe. O que está separado aqui que eu tenho que... É igual reunião, né? Tem reunião que você fala, por que essa pessoa está aqui, né? Não tem que estar ali. Né? E por que não chamou fulano de tal? E aí é uma questão de pertencimento. Porque, eu não vou chamar porque a pessoa é crítica, sabe? Aí... tá atrapalhando porque tá chamando uma pessoa que não tem nada a ver com a história, porque ela não devia estar ali, e aquela pessoa que devia estar ali, porque ela vai causar ali para uma mudança, não chama, porque... E aí, então, tem essa... Outra coisa que eu acho que ajuda muito é a gente saber qual é a função da empresa, né? Qual é a função da organização, porque toda empresa nasce para cumprir uma determinada função, né?
Então, o Rubens sempre está falando isso, a gente tem que objetivar, porque a função da empresa ou é entregar um produto, ou um serviço, ou uma mescla de produto e serviço lá no final. A empresa ela tem que entregar alguma coisa. Então, a função da empresa não é estar discutindo subjetividades e acolhendo os funcionários. Essa não é a função da empresa. Ela faz isso para poder entregar, para poder cumprir a função dela, porque se ela descarta a subjetividade, se ela não lida com o ser humano, ela não consegue entregar aquilo para que ela veio ao mundo. Mas essa não é a função primordial da empresa. Então, as pessoas que vão buscar esse acolhimento, essa coisa dentro da empresa, estão buscando isso no lugar errado, né? Assim, ou seja, pode encontrar ali também, mas não é a função primordial da empresa. A empresa não foi criada, a não ser que seja uma empresa de psicologia, ou sei lá, mas não é, geralmente, né, essa função. Sim. E Luca, eu também, quando eu faço palestras, eu sempre brinco, né, quando eu vou me apresentar, eu falo assim, do que eu gosto, né, que eu gosto de estar nesse lugar de resolução, mas eu falo, toda família tem problema, né, não tem uma família que não tem, a família em si, toda família tem um problema, e toda empresa tem problema, porque se não tiver problema, a gente brinca, né, se não tiver problema, tem problema de não ter problema, então não é uma empresa, né, porque assim, a empresa tem problema, e a família tem problema, então a empresa familiar tem os dois, né, juntos e misturado. E é muito misturado isso, é muito, porque tem hora que até confunde quem está lá ajudando, né, fazendo uma facilitação, fala, isso aqui é um problema da família, é um problema do negócio, é tão entremeado ali, que às vezes dá vontade de pedir ajuda, assim, sabe, que, peraí, né, do que a gente está falando aqui? E os papéis, e aí os papéis também é outra coisa que muitas vezes tem influência de gente que não está ali e é da família, né? Exatamente. No caso, as mães, né? Então, a empresa familiar é um lugar, assim, muito interessante, assim, é um laboratório, né? Atender uma empresa familiar hoje, sabe? Tem uma história que eu sempre conto, a gente já passou da hora, mas acho que não tem muito problema. Que é assim, uma professora nossa, a Jane Peterson, ela atendia um cliente que era uma empresa familiar e trabalhava, tinha o dono da empresa, que foi quem criou a empresa, e o filho era uma figura importante na empresa, mas só dava problema, né? E aí ela fez uma série de trabalhos de coaching sistêmico com o dono, e ele perguntou para ela assim, o que eu faço com meu filho? Porque, assim, tá na cara que não dá certo, tá na cara que eu tenho um problema. Ela falou para ele assim, você vai achar um jeito de resolver isso. E aí, o que ele fez, né? Ele contou para ela depois. Ele chamou o menino na sala, chamou o filho na sala, e mandou fazer um boné escrito Boss, né, que ela é americana, né? E aí falou para o filho, você está demitido. Você está fora da minha empresa. Você não faz parte mais do meu negócio. Aí ele pegou, tirou o boné de boss, colocou um chapéu escrito Father, saiu da mesa dele, sentou do lado dele e falou assim, filho, o que você vai fazer agora que você está demitido? Como é que eu posso te ajudar? Percebe? Essa é a separação. Sensacional, né? Sensacional, porque assim, isso dá uma dimensão das duas figuras que estão ali, né? Exato. Elas são a mesma figura, mas uma numa dimensão e outra em outra dimensão. E isso muda tudo, né? Eu atendo hoje, Rubens, uma transportadora muito, muito interessante, assim, o nível de maturidade da família, sabe? E eu entrei justamente por um olhar sistêmico de posição, porque, inclusive, é a mais nova que está no poder hoje, né? São 3 irmãos. Mas o irmão mais velho deu o direito para a mais nova. E a do meio cedeu também, só que ela, como mais nova, eu falei, tá sentado, sabe, meia parte da cadeira, assim, sabe? E o quanto que, assim, hoje, ele já eu sempre admirei a família em si, né? A relação familiar. Mas hoje, como tá claro os papéis, isso que você está falando, sabe? Voltou?
Deu uma cortada, Ale, começa de novo. Deu uma cortada? Na hora que não, você assim, falou que como está claro hoje, aí cortou. Eles. Os papéis, quando tá claro os papéis deles, sabe? Tá cortando. Então, eu não sei se está cortando aqui ainda. Uhum. Tá legal agora. Deu para Voltou? entender. Ok. Tá oscilando, né? Uhum. Sim, mas acho que tá bom agora. Ficou legal. Tá bom? Voltou. Tá bom? Sim, voltou. É que a imagem de Tem que todo ficar mundo claro, subiu, só pra você, Luca, para mim. Legal. Tem a sua... Ele tá. Vamos encaminhando para um fechamento também, eu acho, para respeitar o tempo de todo mundo, assim. Ale, se você conseguir, vai falando aí que a gente vai caminhando o final. Não sei se voltou. Eu não sei se voltou, né? Show. Tá travando. Gente, então eu vou aproveitar que o Ale está travando aqui um pouquinho e fazer 2 convites para vocês, explicando aí, né? Primeiro, eu postei aí para vocês um link da nossa comunidade no WhatsApp, porque eu vou avisar por essa comunidade sempre que a gente tiver esses encontros e todas as atividades que a gente fizer, eu vou avisar aí por essa comunidade, que acho que é a forma mais fácil que eu tenho agora de me comunicar com as pessoas. Assim, o e-mail não está dando muito certo, e o WhatsApp tem mudado algumas coisas, eu acho que essa comunidade vai funcionar bem. Então, quem quiser receber essas comunicações, clica ali no link, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Voltou, Ale? Tá... Voltei? Tá com aquele delayzinho agora. Tá, né? Mas eu troquei a rede aqui, não aconteceu alguma coisa. Eu coloquei a segunda rede minha. Então, gente, alguém mais tem gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Ale, para o Aurélio, para quem quiser, fica à vontade, a gente está à disposição. E mesmo que a gente não possa conversar com vocês agora, quer dizer, se vocês não têm pergunta agora, a gente pode marcar esses contatos pessoais para bater um papo, tá? Então, acho que o Ale também se coloca à disposição, né, Ale? Total. O Aurélio, com certeza, a Cris também. Então, assim, todo mundo aqui é apto para responder e ter uma relação bem legal com vocês para evoluir nesse tema, que é bem bacana e a gente é muito... um tema que a gente gosta muito e quer que isso se propague, se divulgue para muito mais gente. Ale, pode fazer tua despedida aí, a gente... Eu só quero agradecer pela oportunidade, pelo papo, de estar aqui com vocês. Acho que as coisas vão fluindo, né, naturalmente. Então, como o Rubens falou, eu fico totalmente à disposição que eu puder colaborar por ideias, projetos, o que for, né, de colaboração. Contem comigo, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, pela presença de vocês. Obrigada. Legal. Obrigado, Ale. Gente, eu queria também voltar só a falar rapidinho de que a gente, então, está com um curso também, né, de constelação organizacional e consultoria sistêmica, está com a turma aberta. É um curso que vai ser online, mas de forma síncrona, e ele começa no dia 22. Então, quem quiser também mais informações sobre o curso, quiser receber o programa, enfim, que tiver qualquer dúvida a esse respeito, é só falar comigo, que eu passo as informações, ou a gente conversa. E é um curso que ele é feito de uma forma muito prática, baseado mesmo na abordagem que eu, o Rubens e o Aurélio, principalmente, temos dentro das empresas. Assim. Então, é um curso baseado nessa metodologia que a gente desenvolveu aí junto. Vai ser um prazer explicar isso para vocês, e a Cris é nossa parceira aí também nessa jornada. Tá bom? Então tá, gente. Boa noite. Boa noite para vocês, um abração. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada. Valeu. Obrigada, pessoal.